Olá pessoal, pronto para mais uma aula? Hoje iremos aprender a resolver questões de equação do primeiro grau. E neste primeiro momento, nós iremos aprender sobre equação do primeiro grau com uma variável. Então, vamos lá? Vejamos. Aqui eu trouxe algumas informações importantes, certo? Temos aqui o joguinho de sinais, que isso aqui é fundamental para resolver questões envolvendo multiplicação e divisão, que vocês não poderão esquecer, certo? E aqui nós temos um exemplo em que podemos dividir isso aqui em duas partes. E quais são essas partes? Então veja, numa equação existe um sinal de igualdade para dizer que o valor daqui é igual ao valor desse lado. Então significa dizer que o meu primeiro membro tem o mesmo valor que o segundo membro. E para isso é preciso identificarmos qual é o valor da minha variável ou da minha incógnita. Então, nesse caso aqui, temos dois membros separados por um sinal de igualdade. Então, isso vamos verificar mais tarde, que temos aqui duas partes em uma equação, sendo que precisamos descobrir qual é o valor da variável para saber qual é o valor de cada lado, ou seja, de cada membro. Então, verificamos aqui. Temos aqui 4x mais 5 igual a x mais 11. Então, do meu primeiro membro, certo? Eu tenho 4x mais 5. No meu segundo membro, eu tenho x mais 11. Então, todas as vezes que eu tiver que mudar um número de um lado de um membro para o outro, eu preciso obrigatoriamente mudar o sinal dele. Se ele estiver positivo, ele passa negativo e vice-versa. Então, observamos esse exemplo aqui em cima. 4x mais 5 igual a x mais 11. Então, nós temos que x aqui não pertence a esse membro e que mais 5 não pertence a esse membro. Ou seja, vamos ter que alterar esses valores. Ele vai ter que sair daqui e vir para esse lado. E esse x aqui vai sair desse segundo membro para o meu primeiro membro. Então, vamos ter 4x. Veja, o x aqui está positivo. Então, quando ele passar de um lado para o outro, ele vai passar a ser negativo. Então, nós vamos ter menos x. Nesse caso, vamos ter igual a o mais 11 permaneceu no mesmo membro. Então, se ele permaneceu, ele não muda de sinal. Então, eu posso colocar aqui mais 11 ou 11, já que 11 ou mais 11 é a mesma coisa. E aqui eu vou retirar aqui o mais 5 daqui e vai passar para o meu segundo membro. Ou seja, ele vai sair de mais 5 e passar a ser menos 5. Então agora nós temos aqui semelhança. Então tudo que é semelhante, nós vamos juntar o que for preciso. Nesse caso aqui nós temos uma subtração. Então 4x menos x é igual a 3x. Logo, vamos ter 5 para tirar de 11. Então, se eu tenho 11 e tiro 5, me resta 6. Então, agora eu tenho 3x igual a 6. Isso significa dizer que toda vez que eu tiver aqui um número ao lado de uma letra, significa que eu estou aqui multiplicando invisivelmente essa letra. Então, na matemática, o que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Ou seja, vou retirar o número 3 daqui e vou passar ele para dividir o número que está do outro lado. Então vai ficar x isoladamente 6 sobre 3. Logo, vamos ter que x igual a 6 dividido por 3, x vai ser igual a 2. Então, já encontramos aqui a resposta
que queremos, ou seja, o valor de x, ou seja, x equivale a 2. Então, se eu trocar aqui, onde tem x, por 2, eu vou verificar que o valor que eu vou obter aqui vai ser igual ao valor que eu vou obter aqui, ok? Então, vamos para o nosso exemplo da letra A aqui. Nós temos x menos 10 igual a 5. Ou seja, tudo que for semelhante nós juntamos. O que não for, vai para o outro lado, certo? Então, x vai ser igual a 5 mais 10. Porque só quem mudou de lugar foi o menos 10. Então, ele saiu desse membro para o segundo membro. Então, x é igual a 5 mais 10, logo, x é igual a 15. Então, nós encontramos aqui o valor de x. O que eu estava informando aqui a vocês é que, se eu estou dizendo aqui que 4x mais 5 é igual, ou seja, que esse valor é igual a esse, é só eu trocar o valor de x na minha equação. Por exemplo, eu tenho aqui, vou repetir aqui, x menos 10 igual a 5. Então, se eu repetir aqui, ó, onde tem x, 15, eu vou verificar que eu vou obter a mesma resposta de um lado e do outro. Por exemplo, se x aqui é 15, então eu vou trocar aqui. Em vez de x, eu coloco 15. Menos 10 igual a 5. Então, veja, 15 menos 10 é igual a 5. Ou seja, o 5 daqui, eu repito. Então, 5 igual a 5. Então, eu verifico que é o mesmo valor. Então, por isso que dizemos que aqui é um sinal de igualdade, para mostrar que o valor daqui é igual ao valor daqui. O outro nosso exemplo que temos aqui é a letra B. Então, nós temos 2A mais 5 igual a A mais 15. Então, tudo que tiver A fica de um lado, o que não tiver A fica do outro. Então, vamos passar o mais 5 daqui para o outro lado e aqui A para o lado do primeiro membro. Então, nós temos 2A menos A igual a 15, ou mais 15, e aqui está mais, vai passar menos 5. Então, vamos ter 2A menos A, vai ficar A igual a 15 menos 5 é igual a 10. Então, o valor de A é igual a 10. Na nossa letra C aqui, nós temos 5x mais 25, que é igual a 2x mais 40. Então, temos que tudo que tiver x vai para um lado, o que não tiver x vai para o outro. Então, 5x, aqui está positivo, passa negativo, igual a mais 40 ou 40, e aqui está mais 25, passa menos 25. Então, nós temos 5x menos 2 é igual a 3x. Então, sinal de igualdade, eu repito, aí 40 menos 25 é igual a 15. Logo, vamos ter que x é igual a 15 dividido para 3. X é igual a 5. Ou seja, o valor de x é 5. Ok, pessoal? Então, é simples e básico. Então, pessoal, continuando a nossa aula, vamos verificar aqui outros exemplos. Por exemplo, nós temos aqui 2, parêntese, x mais 5, igual a x mais 12. Então, significa que o que está aqui, fora do parêntese, vai multiplicar o que está dentro do parêntese. E depois vamos seguir a resolver a equação normalmente. Então, vamos ter 2, que é vezes x, mais 5 igual a x mais 12. Então, vamos multiplicar aqui. 2 vezes x é igual a 2x. E 2 vezes 5 é igual a 10. O sinal daqui, do número que está aqui, é positivo. Então, se aqui é positivo e aqui é positivo, então o sinal aqui vai ser positivo, tanto aqui como aqui.
só que aqui permanece invisivelmente, ok? Então aqui eu faço igual a, repito isso aqui, x mais 12. Então agora já encontrei aqui, certo? Os valores daqui de dentro. E agora vamos resolver normalmente. Então tudo que for x vai para um lado, o que não for x vai para o outro. Então 2x permanece no mesmo lugar. Eu vou retirar aqui o x daqui, que ele está positivo, vai passar negativo. E temos que 12. E agora o mais 10 vai sair daqui e vai passar a ser menos 10. E agora nós temos 2x tira x, fica igual a x. Logo, eu tenho 12 menos 10 é igual a 2. Então, já encontrei aqui o valor de x, ok? Outro exemplo aqui que nós temos é esse valor aqui. Já aprendemos aqui que esse valor aqui multiplica todos os números que estão dentro do parêntese. Então, vamos só repetir aqui o 3, para a gente aprender aqui a resolver esse pequeno probleminha aqui. Eu coloco aqui o jogo de sinais para não esquecer, certo? Na hora de fazer essas multiplicações. Então, vamos lá. 3 positivo e y positivo, então o resultado dá positivo, porque positivo com positivo dá positivo. Então, vai ficar 3y. Aí agora nós temos positivo daqui com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, vai dar negativo. Então vamos ter 3 vezes 2 igual a 6. O restante eu repito aqui, né? Mais y igual. Aí aqui também nós temos uma multiplicação. Iremos fazer a mesma coisa. Pegar o 2, multiplicar por x. Observe que eu tenho aqui mais daqui e menos daqui. Ou seja, sinais diferentes vai dar sempre menos. Então, mais e menos são diferentes. Então, o resultado aqui é menos, é negativo. Então, 2 vezes de y, 2y. Aí nós temos 2 positivo vezes 15 positivo. Então, vai dar mais 30. Aí agora nós temos tudo o que for y fica de um lado, o que não for y fica do outro. Então, nós temos 3y mais y. Veja que esse y aqui permanece no mesmo membro. Ele não mudou de membro, certo? Aí agora, menos 2y, ele vai passar para lá, mais 2y. Como não tenho mais y, eu coloco o sinal de igualdade, repito o que está lá já, que é o 30, e agora eu tenho aqui 6. Se aqui tem menos 6, vai passar para lá mais 6. Aí agora eu tenho 3y mais y mais 2y é igual a 6y. Sinal de igualdade, 30 mais 6 é igual a 36. Logo, y é igual a 36 dividido por 6. Y é igual a 6. Então, já encontramos aqui o valor que procuramos. Ok? Então, nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui duas frações, certo? E precisamos tirar aqui, ó, um único denominador. Ou seja, teremos que fatorar esses dois números. Então, verificamos primeiro essa parte e depois iremos resolver a nossa segunda parte. Então, nós temos 2, certo? 2 e 4. Vamos fatorar. Se os dois números são pares, então é divisível por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 4 dividido por 2 vai dar 2. O 2 aqui é par, então continua dividindo por 2. Logo, nós temos 1 aqui, 1 aqui. Fechamos a conta, 2 vezes 2 é igual a 4, ou seja, o nosso denominador agora é 4. Então, o que é que devemos fazer? Veja, vou repetir aqui a minha equação para facilitar. Então, mais x igual a 4, ou sobre 4 e 9.
Aí nós temos aqui, ó, x mais 2 sobre 2 mais x sobre 4 igual a 9. Então, vou apenas aqui colocar de forma simplificada, certo? As frações para depois jogarmos o valor sobre cada espaço. Então, temos aqui uma fração, duas frações. Então, fração mais fração igual. Aí agora, o nosso denominador aqui é 4. Então, veja, o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar o 4 daqui, vou dividir por esse valor aqui, certo? Que vai dar 2. Esse 2 eu vou multiplicar tanto por x como por mais 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 dividido por 2, segue aqui, certo? Esse aqui dividido por esse, que é igual a 2. Esse 2 aqui, eu vou multiplicar por x e por mais 2. Então, x mais 2. Aí agora, depois que eu multiplicar, eu coloco o valor aqui em cima. Então, eu vou ter 2 vezes x, vai dar 2x. 2 vezes 2, e vai dar 4. Mais daqui com mais daqui, vai dar mais aqui em cima. Então, agora nós temos esse valor aqui, 4, e vou dividir por 4. E o resultado, 1, vou multiplicar pelo valor que está aqui em cima, que é x. Ou seja, 1 vezes x é igual a x. Então, eu coloco aqui. Agora, o que é que devemos fazer? Veja, invisivelmente nós temos aqui uma fração. E qualquer número, certo? É sempre divisível por 1, para dar ele mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, 4, certo? Dividido por 1, invisivelmente aqui, ó, por 1, que vai dar 4. Esse 4 eu multiplico pelo 9. Então, 4 vezes 9. Então, aqui eu já coloco a resposta. 4 vezes 9 é igual a 36. Aí agora o que é que eu faço? Eu retiro esse número aqui como denominador e apenas fico aqui com a minha equação simples. Então eu vou ter 2x mais 4 mais x igual a 36. Então, tudo que for x fica de um lado, o que não for x vai para o outro. Então, nós temos aqui, ó, 2x mais x igual a 36 menos 4. Então, nós temos aqui, ó, 2x, certo? 2x mais... Então, vamos ter aqui, ó, 2x mais x igual a 36 menos 4. Então, vai ficar 3x é igual a 36 menos 4 é igual a 32. Logo, vamos ter x é igual a 32 sobre 3. Como eu não consigo dividir 32 para 3, então eu termino aqui na minha fração. Ok? Vamos seguir para o nosso outro exemplo aqui, na letra G. 3x sobre 4 igual a 2x menos 5. Observe que aqui aprendemos que o número que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, se aqui eu tenho uma fração apenas, eu pego esse denominador aqui e jogo ele para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3x igual a 4 vezes 2x vezes menos 5.
Então, vamos ter 3x igual 4 vezes 2x é igual a 8x. 4 vezes menos 5 vai ser igual a menos 20. Porque positivo com negativo dá negativo. Então, vamos ter 3x menos 8x igual a menos 20. Então, 3x menos 8 vai ficar menos 5x igual a menos 20. Agora nós temos x é igual a menos 20 sobre menos 5. Logo, vamos ter x é igual a 20 dividido para 5 é igual a 4. Menos daqui com menos daqui dá mais 4 ou 4. Então, o valor de x é 4. Ok, pessoal? Então, pessoal, para finalizar nossa aula, nessa primeira parte, iremos aqui verificar algumas questões contextualizadas, certo? Por exemplo, o Bernardo resolveu a seguinte questão. A soma de um número com seu triplo é igual a 48. Que número é esse? Então, o português aqui tem que ser transferido para a matemática. Então, vamos lá. As palavras, verificar o que cada uma significa. Então, primeiro, a soma. A soma quer dizer mais. Então, nós temos aqui uma adição. A soma de um número, que número é esse que eu não sei? Então, aqui eu vou transferir isso aqui para o valor de x, certo? Que é um valor que eu não sei. E ele diz a soma de um número com o seu triplo. Então, o seu triplo de quem? De x. Então, aqui fica 3x, que é igual. Igual aqui significa sinal de igualdade. E agora, 48. Então, vamos transferir isso aqui para a matemática. Então, nós temos x, a soma de x mais o seu triplo, né, que é 3x, que é igual a 48. Então, vamos ter aqui, ó, x mais 3x é igual a 4x. Temos que igualdade 48. Então, 4x igual a 48. Logo, vamos ter x igual a 48 dividido por 4. X é igual a 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, o valor de x é 12. Seguindo esse mesmo raciocínio, iremos resolver isso aqui. O triplo de um número quer dizer 3x, que é o triplo de um número, que eu não sei. Então, 3x menos, então, sinal negativo aqui, né? Menos esse valor aqui, igual ao próprio número. Que número? X. Então, igual ao próprio número, x, mais 55. Então, vamos ter 3x menos 25 igual a x mais 55. Logo, já transformei na minha equação aqui e vou responder. Então, 3x menos x igual a 55 mais 25. Então, 3x menos x é igual a 2x. Sendo que 55 mais 25 é igual a 80. Logo, temos que x é igual a 80 dividido por 2. X é igual a 40. Então, o valor de x aqui é igual a 40. Ok, pessoal? E nesta aula, vamos falar sobre a equação do primeiro grau com duas variáveis ou duas incógnitas. Então, temos dois passos aqui a fazer.
uma pelo método de substituição e outra pelo método de adição. Então, nesse primeiro momento, vamos utilizar essa parte de substituição, que requer bastante atenção, certo? Para compreendermos melhor. Então, temos aqui uma equação e outra equação. Então, vamos considerar aqui como a minha primeira equação e aqui como a minha segunda equação. Então, pelo método de substituição, eu pego uma das equações e vou isolar um valor que eu estou procurando. Por exemplo, eu vou pegar aqui a minha primeira equação, que é x mais y igual a 5. E vou fazer com que esse x aqui seja o meu representante. Então, o que é que eu devo fazer? Vou deixar o x sozinho, ou seja, vou isolá-lo. Então, vai ficar x igual a 5. Esse mais y aqui, ele passa para o outro lado. Vai ficar menos y. Então, eu já transformei aqui, ó, nesse valor aqui. Então, teoricamente, eu digo que x é igual a 5 menos y. Agora, eu pego a minha segunda equação e vou colocar este valor aqui onde tem x. Ou seja, eu faço o seguinte. Eu pego aqui minha segunda equação, x menos y igual a 1. Eu vou colocar aqui minha primeira, minha segunda, para vocês compreenderem melhor. Então, eu tenho aqui x menos y igual a 1. Ou seja, eu vou substituir onde tem x, eu vou colocar esse valor aqui. Então, nessa equação aqui, temos aqui x menos y igual a 1. Ou seja, vai ficar 5 menos y daqui, certo? Igual a 1. Logo, vamos ter menos y igual a 1 menos 5. Então, menos y é igual a menos 2y. Igual 1 menos 5 é igual a menos 4. Então, eu vou ter y é igual a menos 4 dividido por menos 2. Y é igual a 2. Por que 2? Porque menos daqui com menos daqui, lembre que sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Então, aqui nós temos sinais iguais. Sinais iguais é mais. Então, 2 ou mais 2. Então, o valor de y aqui que eu encontrei é 2. E agora, o que é que eu faço? Vou novamente pegar agora minha primeira equação aqui, certo? Que eu coloquei aqui, ó. Vou repetir aqui. X igual a 5 menos y. E onde tiver y, eu vou trocar por esse valor que eu encontrei. Logo, eu tenho x igual a 5. Veja, quem é y aqui? 2. Então, eu vou substituir. Em vez de y, eu coloco 2. Repete o sinal aqui, nesse caso aqui, já que aqui é positivo, positivo e negativo dá negativo, então 2. Então, x é igual a 5 menos 2 igual a 3. Logo, o valor de x é 3 e o valor de y é 2. Então, no meu conjunto de solução, eu tenho que x é 3, que vem na frente, certo? E y é 2. Então, já encontrei a resposta aqui desse meu primeiro exemplo, ok? Agora, vamos pegar essa questão aqui. Nós temos que 3x menos y igual a menos 2 e 2x menos y igual a menos 4. Então, minha primeira equação aqui e aqui minha segunda equação. Então, agora vamos isolar qualquer uma das duas, certo? Mas então, vamos aqui colocar aqui a minha segunda. Vamos pegar a segunda, já que aqui eu peguei a primeira, para a gente verificar.
Então, eu vou pegar a minha segunda e vou isolar um valor de x simbolicamente para representar o valor de x, certo? Então, nós temos o que aqui? Então, vamos pegar a nossa segunda equação aqui e vamos passar para cá. Então, ou seja, vai ficar 2x, esse menos y aqui, eu coloco ele do outro lado. Então, vai ficar igual a menos 4 mais y. Agora nós temos, porque não pode ficar aqui um número na frente da letra, certo? Então, tem que isolar. Então, x é igual a menos 4 mais y sobre 2. Então, o valor de x aqui, simbolicamente, é esse aqui. Então, eu vou fazer só a troca, certo? Então, agora, vamos pegar aqui, ó, certo? E vamos trocar na minha primeira equação. Então, vamos pegar aqui 3x menos y igual a menos 2. Onde tem x, eu vou trocar por esse valor aqui, certo? Então, vamos ter aqui 3, ó, menos 4 mais y, fecha parêntese, sobre 2, ok? Menos y igual a menos 2. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Veja, eu vou multiplicar, certo? Esse valor por esse valor e por esse valor, ok? Então, sendo assim, nós temos aqui 3 vezes 4, que vai dar 12, mais daqui com menos daqui vai dar menos. Aí nós temos 3 vezes y, vai dar 3y. E agora, mais daqui com mais daqui vai dar mais. Eu pego esse 2 aqui, ó, e multiplico por esse valor e multiplico por esse valor, certo? Então, 2 vezes menos y vai dar menos 2y, igual 2 vezes 2 vai dar 4, mais com menos, menos. Então, agora nós temos menos 12 mais 3y menos 2y igual a menos 4. Então, tudo que for y fica de um lado, o que não for y fica do outro. Então, nós temos 3y menos 2y igual a menos 4 mais 12. Então, agora, 3y menos 2y é igual a y. Igualdade, menos 4 mais 12 é igual a 8. Então, o valor de y é igual a 8. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, qualquer uma dessas equações e trocar onde tem y por 8, que vai dar o mesmo resultado, certo? Então, eu vou pegar aqui essa minha equação aqui, por exemplo. 2x menos y igual a menos 4. Então, eu vou trocar aqui. Onde tem y, eu coloco 8. Então, eu vou ter 2x menos 8 igual a menos 4. Então, eu vou ter 2x igual a menos 4 mais 8. 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2. Ou seja, o conjunto de solução é x igual a 2, x representa 2 e y representa 8. Então, podemos dizer S igual a 2 e 8. Ok, pessoal? Então, é simples, certo? Esse método é o método que a gente chama de método de substituição, certo? Vamos agora para o nosso outro método, que é o método de adição.
Então, seguimos agora para o método de adição, certo? Então, veja, o método de adição se dá na seguinte situação: quando o valor de baixo é negativo e o valor de cima é positivo, ou vice-versa. O valor de cima é negativo e o valor de baixo torna-se positivo. Então, isso só acontece no método de adição se tiver desta forma, certo? Quando não houver, aí a gente vai ver uma outra forma de fazer para chegar a esta condição. Nesse primeiro caso aqui, nós temos isso. Então, temos mais x mais y igual a 6. Temos 2x menos y igual a 24. Então, significa dizer que, se eu tenho aqui pelo método de adição, certo? A gente usa o sinal aqui de adição e faz o seguinte: x mais 2x é igual a 3x, não é isso? Igual a 3x. E agora, x é 1y menos y é igual a 0. Então, eu corto ele, ó. Repito o sinal de igualdade e faço a soma aqui. 6 mais 24 é igual a 30. Então, x é igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10, ou seja, já encontrei o valor de x. Agora, eu pego qualquer uma das equações aqui e troco o valor de x por 10. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a minha primeira equação aqui, x mais y igual a 6, e trocar onde tem x por 10. Ou seja, em vez de x aqui eu vou colocar 10. 10 mais y igual a 6. Então, y é igual a 6 menos 10. Y é igual a menos 4. Então, o valor aqui é básico. Então, vamos ter no conjunto de solução aqui, ó, x é 10 e y é menos 4. Nesta condição aqui, eu preciso transformar aqui um desses números aqui em negativo para fazer essa diminuição, certo? Ou essa forma de adição. Então, eu posso aqui, por exemplo, aqui, já que aqui é x, certo? E aqui também é um x, eu vou multiplicar qualquer uma das equações aqui por menos 1. Vou multiplicar por menos 1. Para quê? Para que o valor aqui não exceda, por exemplo, aqui, se eu multiplicar aqui por 2, aqui vai ficar menos 2x. Então, se eu colocar menos 2x para tirar um x, vai ficar x. Então, continua sendo aqui duas incógnitas, certo? Não alteraria. Então, eu preciso deixar tudo no mesmo nível para que eu possa fazer esse corte. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1, ou seja, x vezes menos 1 vai ficar menos x. Aí agora, menos daqui com mais vai dar menos. Aí 1 vezes 2 vai dar 2y igual 1 vezes 5 vai dar 5. Mais daqui com menos daqui vai dar menos. Então, eu já transformei isso aqui, ó, em negativo. Então, eu vou repetir a próxima aqui embaixo. E agora, eu vou fazer o método de adição, certo? Então, agora a gente segue o seguinte. Veja, eu tenho aqui menos x mais x, então vai dar 0, né? Então, eu corto aqui. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2y mais 3y vai ficar y. Então, agora eu tenho menos 5 mais 8 vai ficar 3. Porque eu posso tirar 5 de 8 aqui e o valor fica positivo, certo? Então, eu já encontrei aqui o valor de quem? De y. Agora eu pego qualquer uma das equações e substituo. Onde tem y, eu coloco 3. Então, vou pegar de baixo aqui. X mais 3y igual a 8. Então, onde tem y, eu troco por 3. Então, vai ficar x mais 3.
abre parênteses e coloca o 3 para dizer que aqui é uma multiplicação igual a 8. Então, x é igual, ou x mais 3 vezes 3 igual a 9, igual a 8. Então, x igual a 8 menos 9. X é igual a menos 1. Então, o valor de x é menos 1. Conjunto de solução, nós temos que x menos 1 e y 3. Ok? Então, é fácil e prático, certo? No método de adição, o que tem que se ligar é exatamente nessa multiplicação com um número negativo, certo? Sempre é por 1 multiplicar? Não. Vai depender da sua equação. Como, por exemplo, aqui. Veja, se eu multiplicar aqui, essa equação aqui, por menos 1, aqui vai continuar sendo x e aqui vai continuar sendo 2. Só que eu tenho que cortar um dos dois. Então, para eu cortar o valor de x aqui, eu tenho que fazer com que esse x aqui seja menos 3, certo? Então, para isso, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, por menos 3. Aí vai ficar 3 vezes x vai dar 3x. 3x. Aí eu tenho aqui menos daqui com mais daqui, vai ficar menos. Aí, menos daqui com menos daqui, vai ficar mais. Aí, 3 vezes 2 vai dar 6. 6y igual. 3 vezes 5 vai dar 15. Mais daqui com menos daqui, vai dar menos. Então, aqui eu já transformei isso aqui, essa minha equação. Agora eu vou para a segunda. Então, vou repetir embaixo. 3x mais 4y igual a menos 5. E agora eu faço... Então, pessoal, agora o que é que eu faço? Verifica aqui, ó. Se eu tenho aqui menos 3 e tenho mais 3, então eu vou cortar. Porque 3 menos 3 é 0. Então, agora ficou mais 6y mais 4y. Então, eu vou ter 10y. Igual menos 15 menos 2 vai dar igual a menos 20. Então, agora nós temos, veja, 10y, então vai ficar y igual a menos 20 sobre 10. Y é igual a 20 dividido por 10 é igual a 2. Menos daqui com mais daqui vai dar menos. Então, o valor de x, de y, é menos 2. Então, eu posso pegar qualquer uma das equações lá em cima e trocar. Onde tem y, eu coloco menos 2. Então, vamos pegar essa aqui de baixo, por exemplo, que é mais simples. Então, vai ser x menos 2y igual a 5. Aí agora eu troco. Onde tem y, eu coloco menos 2, certo? Então, x vai ficar aqui. Então, menos 2 vezes menos 2, que é igual a 5. Então, x menos daqui com menos daqui é mais. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Igualdade, e repete o 5. Então, x é igual a 5 menos 4. X é igual a 1. Então, já encontrei o valor também de x. Então, o conjunto de solução é x é 1 e y é menos 2. Ok, pessoal. Então, qualquer dúvida, vocês podem voltar o vídeo novamente e assistir para tirar todas as dúvidas, certo? Então, agradeço a você pela sua presença e até a nossa próxima aula. Um abraço.